Muito bem, amigos, estamos de volta com o Lao Summit 2025, que está cada vez mais quente aqui nos estúdios da ATD. E a gente vai falar agora aqui com 4 pessoas, 4 infoprodutores, mentores, infoeducadores incríveis que eu conheço aqui da Advocacia Digital, longa estrada juntos. E a gente só quer dar uma explicadinha sobre o que é, afinal, o estado da arte. Muita gente me perguntou, muita gente não sabe, mas tem muito a ver com a questão da qualidade, a questão da gente estar sempre inovando, avançando, evoluindo a barra, né, de qualidade, de entrega, de capricho, de perfeccionismo em todas as coisas que a gente faz, né? Isso, para nós, a DV Box é um valor, e eu sei que para todos que estão aqui também. Então, vamos começar por aí, né? A primeira pergunta para todos vocês é: o que caracteriza hoje para vocês o estado da arte na advocacia digital? Vou começar aqui com o meu amigo Fernando Ricciardi, DV Líder. Tá contigo a palavra, meu querido. Edu, bom, primeiro, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo a gente, você que está aí em casa. Esse evento aqui, ele congrega muito bem esse conceito. Para mim, o estado da arte, quando a gente fala de advocacia digital, vai muito além de marketing, vai muito além de posicionamento, mas vai para uma gestão orientada por dados. O gestor que não é orientado por dados, que ele toma decisão por intuição, para mim, ele não está no alto nível hoje, ele não atingiu o estado da arte, e é justamente por isso que a gente é cliente da DV Box há 7 anos, inclusive, né? Porque senão a gente fica perdido na gestão. Perfeito. Para mim, o estado da arte é exatamente transcender a vitrine do digital. É entender que o digital é muito mais do que uma vitrine e fazer valer esse posicionamento que a gente pode alcançar, entregando para os nossos clientes muito mais do que eles esperam, entregando efetivamente o over-delivery. Eu costumo falar que o alto padrão está nos detalhes e eu acredito que vivenciar o estado da arte é se preocupar com os detalhes. Gabi Pereira, obrigado. Vamos lá, então. Thiago Furlan, segue na mesma pergunta. Pergunta pesada, muito pesada. Porque eu começo dizendo que perfeição, para mim, não existe. Porque perfeição é a ausência da possibilidade de mudar. E não tem como. A gente necessita de mudança o tempo todo. E essa mudança é exatamente aquilo que você disse, elevar a régua. É todo dia ser melhor. Como fazer isso? Num ramo que é extremamente difícil. Porque a gente lida com problemas dos clientes, com dores, com necessidades, com uma expectativa, porque todo cliente que chega tem expectativa. E aí é engraçado porque eu vou fazer uma completude aqui. Eu sou um cara da gestão. Não tem como não gerir nada sem que a gente tenha dados. Mas, para isso, a gente precisa de tecnologia. E esse nível de tecnologia que hoje tem que ser empregado dentro de um escritório de advocacia passa necessariamente pela utilização de ferramentas, softwares. Não preciso nem falar qual é o software que a gente usa no escritório, em todas as nossas empresas. É o ADV Box. Por quê? Pela completude daquilo que ele entrega. Como a gente consegue ter um overview de informações e insights analíticos para poder tomar uma decisão muito bem calcada e estratégica. Eu acho que, complementando, é a experiência, é ir para o digital, é expandir. Total, Furlan. Maite Feliciano, minha querida, estreando aqui no Lao Summit. Fala aí para nós, o que significa estado da arte na advocacia digital? Olha, para mim, o estado da arte é quando o advogado, quando o escritório sai do improviso. Ele entende que ele tem um negócio na mão, ele tem uma empresa. Então, ele começa a ser estratégico. Não fazer por fazer, não fazer para ser mais um, mas de forma intencional. E, claro, metrificando tudo isso. Porque eu vejo, Edu, muitas pessoas falando, mas será que o digital vale a pena? Vale, mas primeiro, constância. Segundo, tentativa. Às vezes a pessoa não vai acertar de primeiro. E tudo bem. A questão é não desistir. Então, o estado da arte, para mim, é você ter essa constância, essa perseverança e pegar aí o seu resultado, porque você merece. Perfeito, perfeito. Tem muito a ver com a gente lapidar, né? Fazer as coisas um pouco melhor do que a gente fez ontem. Aquele 1% todo dia. Mas voltando aqui então para o Fernando. Fernando, a advocacia digital, a gente acompanha aí há mínimos 10 anos juntos, né, cara? E eu me impressiono muito até onde a gente já veio, já chegou.
mas tem muito a crescer ainda. E eu queria que tu falasse para nós, do teu ponto de vista, quais são os 2 pontos que a advocacia digital tem que melhorar daqui para frente? Edu, eu fiquei pensando bastante na hora de trazer essa resposta. Sabe por quê? Porque hoje a gente tem que ser gestor, a gente tem que ser influenciador digital, a gente tem que saber conduzir pessoas, é um mundo de desafio, a gente tem que ser contador, a gente tem que ser advogado, ali no meio dessa história toda, né? Então, sim, a advocacia brasileira evoluiu muito, houve uma união, houve diálogo, né, acima de tudo, e a gente está vendo isso, de fato, valer a pena, né? E a gente começou lutando por isso lá atrás, onde no momento que ninguém dava bola, ou pouca gente dava bola. O advogado que criticava o colega que era mais inovador, hoje ele simplesmente não tem mais espaço, ele ficou preso nessa visão, né? Então, quem está ali aprendendo todo dia, eu acho que tem que agora colocar na cabeça aqui, cara, em primeiro lugar, você é o influenciador digital que leva clientes para o seu escritório. Então, marketing não é uma coisa que você vai fazer quando dá tempo. Você vai colocar na sua agenda de forma fixa e vai entregar isso porque o seu escritório depende disso, é o combustível. A segunda coisa, que eu acho que também eu vejo uma falta muito grande dos advogados ainda, é levar isso a sério num nível inegociável. Se você tiver certeza que você está 500 vídeos postados do resultado que você almeja, em quanto tempo você vai postar esses 500 vídeos? Se você não está entregando todo dia, porque você ainda duvida um pouquinho, pelo menos 1% que vai dar certo. Aí é difícil colocar na sua cabeça. As pessoas ainda estão com aquele receio, o que os meus colegas vão pensar? Seu colega não paga a sua conta. Está na hora de assumir isso e, enfim, ter autorresponsabilidade. Show de bola, Fernando. Uma aula aí para o pessoal que está nessa dúvida, né? Nessa dúvida de se entregar de coração e alma para a advocacia. E tu, Gabi, o que tu me diz que pode diferenciar um escritório de alto padrão de um escritório que não é de alto padrão? Eu acho que, corroborando o que os colegas já trouxeram, é você sair do amadorismo, entender que a sua atividade tem que ser exercida a partir de uma visão de negócio, levá-la de forma profissional e, mais do que isso, é entender que você não precisa ter somente a expertise jurídica, porque esse é o mínimo que você precisa para poder se destacar no mercado. Você precisa ter conhecimento de negócio, precisa ter acesso a estratégias, precisa implementar essas estratégias. E eu percebo que no dia a dia a correria para alguns advogados, para todos os advogados, na verdade, é tamanha que a gente fica negligenciando essa necessidade de entregar mais do que o outro espera. Então, o over-delivery é o que efetivamente consegue destacar as pessoas que estão agindo de forma profissional de quem está agindo de forma amadora. Então, para mim, o alto padrão é isso. É você entregar com excelência, é você acompanhar as métricas, é você sempre se anteceder às necessidades e problemas dos seus clientes. É você, quando o cliente estiver diante de você, você entender que você não apresenta somente uma solução jurídica. Você tem que apresentar também uma solução mercadológica. Ótimo, ótimo. E o cara da gestão aqui, né? Já foi diretor de multinacional e gosta de bater papo comigo, aqueles papo de planilha chato, né, cara? E a gente vem conversando muito sobre isso. E nessa tua visão de gestor, eu queria que tu me falasse, hoje, que tu conhece muito advogado digital, qual é a área da gestão que é mais renegada pelos advogados brasileiros? Edu, pode parecer loucura, mas, por incrível que pareça, é a financeira. Todo mundo quer escala, todo mundo quer cliente, nem todo mundo está disposto a pagar o preço do marketing, como o Fernando falou, porque às vezes está sempre pensando no que o outro vai pensar e como as coisas vão sair, e a conta vai chegar. O vencimento, ele não vai ser prorrogado. E os dados não mentem. No final do mês, a hora que você puxa um relatório de demonstrativo, de exercício ali daquele mês, vai analisar o ano, não mente, não adianta. Então, o que eu vejo hoje é o que a Gabi trouxe. Muita gente ainda no amadorismo, muita gente não entendendo que a advocacia, ela não é puramente ser advogado. Eu preciso ter visão estratégica para o meu negócio, eu preciso pensar como o empresário pensa. E hoje o empresário está muito além de simplesmente abrir um CNPJ. Possibilidade que a OAB nos deu há um tempo atrás de, abre lá o CNPJ como sociedade individual de advocacia. Isso passou a levá-los
para uma condição de agora eu tenho 2 contas. Mas aí você pergunta para o advogado começa a falar para você, não, olha aqui o cartão que eu uso, é o meu da empresa. Então tem muita coisa ainda para a gente avançar na educação do advogado. O digital, ele possibilita a maior obtenção de conhecimento no menor tempo possível. E o que a gente vende? Conhecimento e tempo. É isso o tempo todo, em todas as carreiras. É onde está centralizado o nosso valor. Então eu vejo que esse tópico hoje é o tópico de maior dor quando a gente vai fazer os consultivos, quando a gente está mentoreando um advogado. Aí geralmente vem por uma coisa, mas sempre cai lá no financeiro, na gestão, no amadorismo. Não, é verdade. Eu sempre brinco que nos clientes da TV Box que não engajaram muito na gestão, eles têm uma estratégia super eficaz de fazer margem, né? É não registrar os custos. E é incrível, é verdade. O pessoal vai deixando, vai negando. Às vezes registra alguns, né? Mas aí se eu botar todos, daí não vou dar lucro esse mês, daí vai ficar ruim, daí eu vou ficar na dúvida, a advocacia também, né? Mas tem outros que também são renegados, né, Furlan? E aí eu queria passar para a Maitê aqui, se tu concorda, Maitê, que é o financeiro, ou se tem alguma outra área do escritório que também tem essa deixada de segunda mão, assim. Olha, uma saia justa, hein? Porque a argumentação do financeiro, ela é uma realidade. Agora, eu sempre gosto de pensar que a gestão como um todo do escritório. Como assim, Maitê? Vamos pensar aqui numa grande máquina. Cada engrenagem é importante. É importante desde a prospecção até a entrega, até a gestão de tudo isso. E, claro, o financeiro, que é onde eu recebo, onde o meu cliente recebe, onde eu realizo os meus sonhos, junto com o meu cliente. Então, para mim, tudo tem que estar como uma orquestra, em sintonia. E aí, cabe ao gestor entender isso. Eu já vi vários alunos e agora mentoradas com uma técnica incrível, mas que não sabe prospectar, não sabe mexer no financeiro. E eu já ouvi ao contrário também, captando e na entrega. Na minha área, que é previdenciário, eu recebo no final, dificilmente no início. Esse escritório ele vai ser saudável? Então, eu gosto de pensar nessa grande máquina. Ela tem que estar em sintonia. E cabe ao gestor ir ali e apertar o parafuso quando é preciso. Ter essa visão empresarial, eu acho que é o mais importante. Fazer a gestão geral, né? Com certeza, dedicação ao estudo, né? Vamos falar um pouquinho de infoeducação, posso chamar assim. A gente sabe que todos vocês 4 se dedicam a isso, então, já que a gente tem um tempinho, eu vou pedir para vocês falarem um pouco sobre como que está a infoeducação hoje na advocacia, né? No Brasil a gente tem uma ideia geral, os lançamentos de cursos são cada vez mais fortes, enfim, mas eu vejo que a gente na advocacia amadureceu muito e aventureiros não tem mais espaço, né? Não concordam? E como é que vocês veem, então, esse amadurecimento do mercado, essas oportunidades que a gente vai construir daqui para frente? Começando com o Fernando aqui, depois a gente segue. Cara, nada se sustenta muito sobre algo que não é sólido, que não tem base ou que não tem integridade, né? Então, um advogado brasileiro que antes se deixava cair em promessas tipo, se você não tem uma Porsche, você está errado, ele está cansado disso. A gente já está com um choque de realidade muito grande nesse ponto, né? Então, até emendando aqui nessa questão da sintonia, né, do escritório, essa harmonia, uma das coisas mais importantes do papel de dono é aprender constantemente. A gente vive uma era, né, usando um termo, aproveitando que a gente está em São Paulo, inspirado pela Faria Lima, o que a gente chama de lifelong learning, né, não parar de aprender nunca. E isso tem que ser uma iniciativa nossa e não parar de testar e não ter medo de errar. E aí, quando você olha isso, você vê, em contrapartida, uma oferta falando assim, ó, esse aqui é um método, que é assim, ó, se você não tiver resultado, é você que está errado. Então, a advocacia brasileira, ela amadureceu muito no que as pessoas estão buscando. Mas eu ainda acho que o advogado não compreendeu que quando ele aprende com alguém que educa bem, ele vira um educador melhor para o cliente dele, para o time dele, ele fundamenta melhor o que ele vai pedir num processo, tudo melhora. E educação, gente, é meio. Todo mundo que está aqui, não só aqui nessa sala, mas todos os presentes entenderam que educação é meio, né? Um advogado que ele educa, ele consegue contratar melhor,
ele tem margem para investir em escritórios que estão começando, como é uma coisa que eu tenho a prática de fazer e gosto. Enfim, você consegue desenvolver tecnologia, você conhece pessoas incríveis. Eu acho que educar é uma das melhores coisas que você pode fazer na vida. Você pode começar educando o teu cliente, no teu conteúdo, mas se um colega advogado vier e falar assim, cara, eu gostei do seu estilo de advocacia, você não me vende esse conhecimento ou não me entrega, sei lá, de forma, né, beneficente, sem problemas. Faça, você vê a transformação do outro, é uma das coisas mais prazerosas e a gente comemora como se fosse também um resultado nosso. Isso, sem dúvida nenhuma, é delicioso. Dá trabalho pra caramba, é um desafio, mas é delicioso. Quem quer ser o próximo? Seguimos na ordem aqui. Se alguém quiser... Vamos deixar mais descontraído, assim, né? Se alguém quiser intervir, tá aberto. Eu acho que a Infoeducação vivencia um momento agora mais desafiador. Porque como a gente já produz conteúdo há muito tempo, eu acho que meu primeiro curso lançado no digital foi no ano de 2018. Eu acho que como tinha pouca oferta no mercado, as pessoas gostavam de qualquer coisa que lhe fosse entregue. E hoje eu percebo que os alunos e mentoradas, elas estão cada vez mais exigentes. Eles entendem que não é somente mais uma pós-graduação que vai mudar o lugar no jogo. Eles entendem que não adianta você fazer um curso de qualquer jeito, encher de lives e achar que aquilo vai satisfazer o público. Então, eles vivenciam um momento no qual eles percebem que tem muita oferta no mercado, mas eles querem escolher a pessoa que alcançou o que eles querem alcançar, que se identifica por valores que são muito semelhantes, que estão hoje entregando mais do que a média ou mais do que a grande maioria. E eles também já despertaram que não é mais o direito previdenciário pelo previdenciário, não é mais o empresarial pelo empresarial, não é mais o imobiliário, puxando minha sardinha, para o imobiliário, mas é mais do que isso. É o que é que vai realmente mudar o seu lugar no jogo, porque boa parte deles já tem acesso ao conhecimento técnico. Mas e o conhecimento estratégico está onde? Então, embora algumas pessoas levantem a bandeira de que o mercado da infoeducação, achei maravilhosa essa palavra, da infoeducação esteja saturado, eu acho que não comporta mais amadores, porque o público está cada vez mais exigente. É a régua que subiu e ele está mais segmentado, né? Concorda, Furlan? Eu vou como um gentleman, infoprofessor. como um gentleman, ceder porque foi no ritmo, né? Então vamos ceder a Maitê a palavra e aí eu falo. Segue, depois a gente está com 15 minutos ainda de tempo. A galera aqui é porque objetiva, aqui é né? gestão, né, meu amigo? Missão dada é missão cumprida. Olha, mas essa pergunta é muito interessante. E eu vejo todo um movimento que está acontecendo. Primeira coisa, é uma realidade, os infoprodutores. É uma realidade que está mudando a forma, sim, de educação. É uma realidade que as pessoas estão cansadas também do mesmo. Existe muita coisa no mercado que está sendo oferecido que, às vezes, está enrolando, às vezes está prometendo e não está entregando. Mas também tem muita gente boa que está vindo com transformação, está vindo trazendo conhecimento, inovação. Então, é um divisor de águas. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que o advogado também está nessa transformação, já que a gente está falando do nosso público. Por quê? A gente está numa era que antes, quem ia para o digital era um advogado ruim. Ai, você está fazendo live? Ai, você está fazendo uma prospecção via campanha? E não é isso. E eles estão começando a ter consciência. Eu não tenho que escolher estar no digital e não ter técnica. Pelo contrário, a soma dos dois tem um poder incrível. É a técnica com a prospecção, com a visão. E é justamente isso que esses cursos, que toda essa informação que está sendo agora compartilhada, está criando essa consciência. E eu vejo isso muito legal. Eu acho que daqui a um tempo a gente vai estar lembrando de uma conversa como essa e vai falar, olha a realidade que nós discutimos lá atrás. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, falando sobre isso e falando com o pessoal lá de casa. Nós também, não tenha dúvida. Edu, é gostoso esse tipo de modelo, né, do talk show, porque a gente se solta um pouco mais, e é o que a gente faz, né, no dia a dia, é o que a gente tem feito como amigo, né, como parceiros. E a infoeducação, ela nada mais está refletindo o que a nossa educação já demonstrou, a presencial, né? Ela está mostrando o que o mercado financeiro também mostra para o investidor, que ela vai repetindo padrões. E, como o Fernando bem disse, a repetição desse padrão está ficando chata. De assim, ó, vamos entregar a técnica, se você não tem um resultado é porque você não está aplicando na prática. Só que o que eu tenho visto
e a gente tem trabalhado incessantemente para alterar esse cenário, é o auxílio na prática. Porque teoria, eu lembro que no primeiro ano da minha faculdade de Direito, com 17 anos de idade, empurrado pelo meu pai, eu quis desistir. Falei, não quero mais isso. Que porre! Sociologia, filosofia. Eu falei, não quero, isso aí não é para mim, não. E aí meu pai me impulsionou, eu acabei fazendo Direito e Administração junto durante 4 anos, me formei nas duas, depois entrei no segmento automotivo, lá desenvolvi a carreira. E quando eu encerrei a carreira como executivo, eu falei, bem, vamos advogar. A principal barreira que eu tive, lembrando, eu fui executivo. Eu construí uma carreira muito bonita no mercado automotivo. Eu alcancei o topo. Dali para cima era só eu ter uma montadora de veículos. Então, quando eu fui para a advocacia, eu comecei a ter choques. E eu fui buscar, que é o que o Fernando falou, a gente tem que ser humilde para entender o seguinte, a gente não sabe tudo e a gente tem que buscar informação, conhecimento. Quando eu fui buscar conhecimento, o ápice ali não existia da infoeducação. E essa educação que eu comecei a obter, ela foi meio que híbrida. Então eu já vi um movimento ali de algumas pessoas produzindo material, mas ninguém auxiliava, ninguém pegava pela mão, ninguém se disponibilizava, até porque entre nós advogados ainda tem uma resistência gigantesca de olhar e falar, ela trabalha com imobiliário, nossa, ela é minha concorrente, eu não posso falar com a Gabi, tal. Isso não pode acontecer mais. Está na hora da nossa classe se voltar para o todo, porque o próprio mercado expurga. O próprio mercado mostra quem é quem. E não é a Porsche. Porque a Porsche, se o cara tiver um CPF e um rating bom no banco, ele compra. Só que ele compra para fazer o marketing. Ou nem compra, ele só encosta no carro do outro ali, grava e acabou. Exato. Então, está na hora de a gente revolucionar o mercado da infoeducação, fazendo algo que ainda não foi feito. Saindo daquela curva que eu disse, do padrão que existe em várias áreas, que a gente não pode deixar acontecer dentro do nosso mercado da advocacia digital, principalmente na educação, porque para mim, não discordando, porque eu só vou voltar um pouquinho, Fernando falou, é o meio, para mim é a base, para mim é o início, não tem como. O bom advogado precisa passar por uma boa formação, e hoje o cara não tem formação absolutamente de nada. Nem empresarial, nem financeira, nem de marketing. Já não era para ter isso dentro do curso de Direito? E não tem. Então está na hora de a gente começar a fazer uma revolução que não vai ser silenciosa. Não, e só complementando, é muito importante até trazer essa consciência para quem está começando. Eu fui fazer uma palestra numa faculdade e eu perguntei, gente, aqui tem gestão? Tinha, como matéria optativa. Legal. Quem é que faz na sala? Ninguém. E eu, gente, já te contaram que isso é importante, que você vai precisar disso lá na frente? Então, por isso que é tão importante esses movimentos, essa fala que nós estamos tendo. Mudar o modelo, A gente vê né? esse movimento de mercado, inclusive, no que se refere à atuação extrajudicial, né? Sim. Porque eu me lembro que lá em 2014, 2013, 2014, eu ouvia muito falando que advogado não ganhava dinheiro fora do judiciário. Não, isso que essa menina está falando é maluquice, ela é uma louca. Ninguém ganha dinheiro como advogado fora do judiciário. 2014 corta para 2025, 11 anos depois, e nós temos vários escritórios que a base é realmente a atuação extrajudicial. Então, a gente vê esse movimento do mercado desde a educação acontecendo. Antigamente, direito notarial e registrava em faculdade era impossível. Direito imobiliário já não está na grade como sendo, né, matéria obrigatória. Mas a gente vê realmente esse movimento, mas esse movimento só existe porque outras pessoas chegaram na frente e começaram a trazer que aquilo era o futuro. E essas pessoas só conseguiram fazer isso porque elas não se contentaram com o presente. Então, para a galera que está em casa, é importante deixar isso claro. Comecem as revoluções de vocês. Estamos aqui fazendo uma revolução também, mas estamos fazendo em prol de vocês. Porque vocês sucederam a gente, vocês passarão de muitos de nós. E o que a gente quer é que vocês sejam inconformados mesmo. Que vocês comecem um movimento de eu não aceito mais somente aprender isso. Eu não aceito mais somente ocupar este lugar. Eu não aceito mais agora somente dar consultoria gratuita. Eu não aceito mais somente atuar no judiciário e assim por diante. Então, comecem suas revoluções, porque temos certeza absoluta que isso é um círculo virtuoso e que vocês estarão contagiando tantas e tantas pessoas que virão também depois de vocês.
E, Gabi, a pessoa que 10 anos atrás falou que não dava para ganhar dinheiro fora do judiciário, tem um processo dela que está correndo até hoje, que ela recebeu em uma vez só lá, e está dando prejuízo até hoje, ela está falando, desgramada, ela estava certa. Certeza, certeza. Eu brinco falando que eu mato a cobra, mas eu mostro o pau, com todo respeito às cobras, obviamente. Não, eu vejo também, no meu ponto de vista aqui, de não infoprodutor, não infoeducador, né? Apesar da DVBox ter alguns cursinhos básicos lá, mas a gente investe na parceria com vocês, né? Com todos os nossos infoprodutores que vieram nesse talk show e no anterior, para a gente fortalecer essa ideia, né, de que a infoprodução de gestão jurídica, de marketing jurídico, de financeiro, RH, tudo isso nos dá uma valorização da profissão, nos traz uma evolução no mercado, tanto o mercado de trabalho quanto o mercado que a gente pode estruturar através de novos produtos que juntos a gente pode desenvolver e pensar e construir, né? Mas, basicamente, o que a gente tem muito forte na DVBox é uma visão de que vocês, os infoeducadores da nossa área de gestão jurídica, juntos, tem muito a agregar um para o outro. A gente vê vocês e a gente trabalha intensamente para que vocês sejam amigos, mais amigos caindo, dividam outros palcos, né? E a gente vê assim que dá para fazer um curso lá do Ladeirinha, do Érico Rocha e tal, de algum outro infoprodutor super massa de marketing, mas não é a mesma coisa, entendeu? Não é igual. Advocacia tem suas peculiaridades, são peculiaridades muito fortes em relação a outras atividades econômicas. E o que a gente trabalha muito é essa ideia de, poxa, todo mundo tem uma entrega para fazer e chega uma hora que, pô, estão vindo o Edu aqui um tempo, depois cansa, vão vir o Fernando, vamos vir a Gabi, o Furlan, Maitê, e assim vai, né? E tem gente que vai em duas, três comunidades, faz 2 cursos juntos, porque quando a gente está na vibe de estudar aquilo, tem gente que tem aquele hiperfoco, né? E evolui. Então, a gente tem muito trabalhado nisso. E vocês acham que a gente está no caminho certo? Vale a pena a gente fazer isso? Acho. E é importante estimular, sabe por quê? O teu modelo de negócio de advocacia, quase 10 anos atrás, me deu um choque. E só de conviver com você, aprender contigo, foi que eu entendi que eu também podia. E a gente vai contagiando o outro com coisas boas. Então, a pessoa se vê rodeado num ambiente que o advogado só fala que tem conta vencendo e não está conseguindo pagar, e ninguém quer compartilhar o pouco que sabe com o outro para poder ajudar. E aí, quando a gente vê um ambiente rico em compartilhamento, os meus maiores concorrentes são as pessoas com as quais eu mais troco ideia e mais aprendo. E eu acho isso muito legal. Olha só, eu fiz um projeto em Londrina, rapidinho, escolhi 2 escritórios da região lá, e investi minha grana e reuni com eles, falei, vamos montar a operação digital de vocês. Primeiro assunto que a gente tratou um dia inteiro, gestão. Né? E foi impressionante o choque deles, o maior choque deles foi assim, cara, não é tão complexo, e não estava tão distante. Era só alguém vir aqui e torrar nossa paciência até a gente ir lá e fazer. Olha a prática aí, chegando. Então, Um cara que sabe, se dispôs a falar assim, eu vou fazer um projeto com vocês, eu vou aí, eu vou ajudar, eu vou pegar na mão, eu vou mostrar. Porque a gente não faz isso com os nossos dentro. da porta para dentro. Da porta para dentro a gente não faz isso. Ó, tá chegando uma pessoa. Qual que é o onboarding dessa pessoa dentro aqui do escritório? Ó, nós vamos passar para ela como é que ela faz, depois nós vamos fazer, depois nós vamos acompanhar e depois ela faz sozinha e a gente mede, coordena. E eu não vejo isso acontecer. As pessoas não fazem isso fora. Mas, cara, eu acho que o que mais me choca é o advogado tem medo, o pouco que ele sabe de gestão, o que ele aprendeu já está avançado, ele tem medo de passar isso para o time e criar um concorrente dentro do escritório. Eu tenho medo do cara não evoluir e ficar lá dentro. Pelo amor de Deus, gente. Né? E está na hora da gente evoluir nessa mentalidade. A gente não comporta mais a cabeça quadrada no mundo que a gente está vivendo. Se tiver que ir embora, seja feliz. É revolucionar, gente. A nossa vida não é composta só de coisas boas. Nós não vamos trabalhar só com gente que vai ficar com a gente até o final. Até porque hoje, se você pegar a geração que está aí, que não é a nossa, que muitos de nós temos dentro do nosso escritório, para nós é um baita desafio trabalhar com essa galera. Rapaz, agora, tá ligado também com o que o Fernando falou.
O desafio é o que nos move. O desafio de fazer algo diferente é o que vai fazer a gente avançar, criar novas oportunidades, criar modelos de inovação, dar liberdade para as pessoas opinarem dentro do escritório, que é uma coisa que eu sei que o Edu tem como cultura no ADV Box, e a gente tenta implementar isso, porque eu falei, cara, esse negócio do Edu é muito louco. Será que rola? E aí a gente está devagarzinho, liberando, e está dando muito bom. Por quê? Não é concorrência. Está na hora da gente dar as mãos, se ajudar. Eu sempre falo o seguinte, tem um princípio bíblico. Para multiplicar, precisa dividir. Então, vamos ter? Rapidinho, só complementando. E se essa pessoa que você treinou sair do seu escritório e montar o dela, tudo bem. Você ajudou a construir essa pessoa. Lá na frente, ela pode olhar para trás e falar, nossa, aquela época eu pensei em desistir, mas você me deu oportunidade e eu continuei. Isso também é gratificante. A gente gosta de dinheiro, falamos de dinheiro, mas não é só dinheiro. Tem muita coisa envolvida para você ser feliz. Essa é uma das formas de ser feliz. O universo devolve, né, Maite? Acho Devolve. estranho se não acontecer isso. Isso é uma validação que você foi uma boa liderança, né? E outra, não quer que ela vá embora? Faça um plano de carreira que envolva a abertura de um negócio com ela. Exatamente. Tá tudo certo, um escritório, por exemplo. E se for embora por qualquer outro motivo, está desvirtuando a cultura do escritório, está fora dos princípios e dos caráteres daquele que está lá como líder. Então, tem tanta coisa que a gente pode falar aqui que a gente ficaria horas e horas voltando sempre para a questão inicial, que é o quê? Acreditar, mudar o cenário que está aí, gerar um ambiente de completude para quem está com a gente, de liberdade, de inovação, de educação, de auxílio para o advogado, seja ele o advogado que é o seu concorrente. O próprio Fernando disse uma coisa interessante, né? Porque na Avenida Europa aqui, você vai na Avenida Europa, tem um monte de loja de carro, uma do lado da outra. Você fala, cara, por que isso? Porque é concentração, porque fica fácil, a diferenciação tem que estar onde? Na entrega, que é o que a Gabi falou. Fechou então, pessoal. Foi sensacional esse papo, foi muito bom, fluiu, muito legal. Muito obrigado, vocês quatro foram incríveis. E, pessoal, a gente encerra aqui então o nosso talk show, Estado da Arte. Espero que vocês que estão em casa aí tenham gostado muito. Eu adorei participar aqui, eu vi esses monstros da advocacia digital brasileira que nos contemplam aí com muita educação, muita ideia, muito conteúdo. E era isso. Fechou? Daqui a pouco a gente volta com o prêmio surpresa.